Evangelização Espírita Corina Novellino, ciclo 2. Olá, amiguinhos! Tudo bom com vocês? Nós conversamos sobre Jesus e as lições maravilhosas que o Mestre trouxe para todos nós. Nós aprendemos que Jesus contava muitas histórias e as histórias que ele contava se chamavam parábolas. Era desse jeito que ele nos ensinava muitas coisas. Jesus contava as parábolas para os adultos e para crianças também. E quando o mestre estava falando, as pessoas ficavam ali quietinhas, ouvindo com muita atenção para aprender. Hoje eu vou contar para vocês uma história de Jesus, que se chama A Parábola do Bom Samaritano. Esta parábola conta a história de um homem que estava andando sozinho por uma estrada perto da cidade de Jericó, quando de repente apareceram uns homens maus que assaltaram este homem, levaram tudo que ele tinha e ainda por cima agiram com violência, bateram no homem e ele ficou lá sozinho, machucado, não conseguia nem andar. Ficou lá, caído na estrada. Um tempo depois, passou logo no mesmo lugar um sacerdote. Um sacerdote era um homem que trabalhava lá na igreja. Se ele trabalhava na igreja, ele conhecia as leis de Deus. Ele conhecia sobre isso. Ele estudava sobre isso. Ele passou por aquele pobre homem machucado, viu, ficou indiferente, não ligou e continuou a sua viagem. Apesar dele conhecer as leis de Deus ainda não faziam parte do coração dele. Ele ainda não tinha bondade em seu coração. Então ele passou reto e não ajudou aquele homem machucado. Um tempo depois, passou no mesmo lugar um levita. Um levita era um ajudante da igreja, um ajudante do sacerdote. Ele também conhecia as leis de Deus, mas da mesma forma, ele também não tinha bondade em seu coração. Seu coração ainda era muito frio, ele ainda não tinha o amor de Deus em seu coração. Ele também viu aquele homem machucado, aquele homem que precisava de muita ajuda e ficou indiferente. Não sentiu dó, não sentiu compaixão e continuou andando pela estrada sem ajudá-lo. Um outro tempo depois, passou por ali um samaritano, um homem simples, que quando viu aquele homem machucado, parou imediatamente o seu animal, desceu e foi socorrer aquele homem. Percebeu que ele não conseguia nem falar direito, não conseguia nem caminhar. Deu-lhe então um pouquinho de água, tentou limpar um pouco seus ferimentos, mas viu que ele ainda ia precisar de muita ajuda. Então levantou aquele homem, conseguiu apoiá-lo em seu animal e levou até uma pousada que tinha ali um pouquinho mais perto, sabe? Onde ele também ia passar a noite. Levou o homem junto com ele e falou para o dono da pousada: olha, este homem está muito machucado e ele estava na estrada. Então hoje ele vai dormir aqui para eu poder cuidar dele, tá bom? E ele cuidou dele a noite inteira, limpando seus ferimentos e ajudando ele a se sentir melhor. No outro dia, bem cedinho, ele já precisava acordar e trabalhar. Mas o homem machucado ainda não estava totalmente recuperado. Então, ele pegou um pouquinho de dinheiro, deu para o dono da pousada e falou: olha, deixa este homem machucado dormir aqui mais alguns dias, até ele se recuperar. Cuide dele, por favor, com carinho, pois nós não sabemos o que aconteceu, mas nós sabemos que ele precisa de ajuda. Se precisar de mais dinheiro do que isso, quando eu voltar do meu trabalho, eu passo aqui e te dou mais um pouco de dinheiro. E assim ficou combinado. O homem foi trabalhar e o homem machucado ficou lá na pousada, terminando de se recuperar. Jesus contou essa parábola
para um homem que lhe perguntou assim: Jesus, mestre querido, como devemos fazer, como devemos agir para a gente ter a vida eterna, para a gente ser uma pessoa do bem? E Jesus lhe respondeu: olha, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E este homem perguntou: Jesus, quem é o nosso próximo? Como assim amar o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? E foi então que Jesus contou essa história, essa parábola do bom samaritano, esse moço que cuidou deste homem que estava lá machucado pelo caminho. E então Jesus perguntou: quem você acha que foi o mais próximo deste moço machucado? Foi o samaritano? Ou foi o sacerdote? Ou foi o levita? Quem foi que ajudou este homem? Foi o samaritano, este homem simples que passou por último, que ainda nem conhecia as leis de Deus, mas já tinha muito amor em seu coração. O nosso próximo é qualquer pessoa que esteja em nosso caminho, qualquer pessoa que precise de ajuda, qualquer pessoa que esteja em necessidade. Pode ser um amiguinho da escola que esteja tristinho, pode ser um amigo da escola que esqueceu o lanche, pode ser alguém na rua que a gente vê que está precisando de alguma coisa. Quem estiver pelo nosso caminho precisando de alguma ajuda, nós devemos ajudá-lo, pois todas essas pessoas são nossos próximos. E Jesus pede isso pra gente, e Ele pede isso pro nosso coração, que a gente vá e ajude o nosso próximo. Então vamos guardar este exemplo deste bom samaritano no nosso coração, tá bom? Para a gente sempre estar disponível para ajudar as pessoas, para ajudar o próximo. E às vezes a gente pensa: mas eu ainda sou criança, não consigo ajudar ninguém. Consegue sim, todos nós podemos ajudar alguém, tá bom? Converse sempre com a sua família, sempre a gente tem a oportunidade de ajudar alguém, combinado? Beijos a todos, até a próxima semana!